Eu já gostaria, sei que foi lido, mas eu gostaria de ler mais uma vez. Mateus 7, do 24 até o 29. Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, pode acompanhar parcialmente pelo telão, mas eu creio que todos os dias, quando formos ministrados nessa semana, em cima dessa palavra, a sua vida vai ser edificada, a sua casa será ministrada. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, portanto, que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e vestiram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, atacaram com ímpeto aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aconteceu que, ao terminar esse discurso, a multidão se maravilhou com o ensinamento e com a sua doutrina, porque ensinava com uma autoridade genuína, e não como os escribas. Aleluia. Irmãos, entenda uma coisa, aqui o Senhor Jesus está no término do Sermão da Montanha. O pastor Tato até ministrou um tempo atrás sobre isso daí. Mas eu quero enfatizar, irmão, uma situação aqui. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e investiram impetuosamente contra aquela casa, e ela não caiu. Mas também sopraram os ventos, caiu chuva, e também tentaram contra a casa, contra aquele que tem a sua casa firmado sobre a areia. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Situações adversas vêm para todos nós. Situações contrárias, situações de dificuldade, situações que nos prova, sempre vai acontecer na vida do crente. A diferença é que nós temos uma rocha chamada Jesus Cristo. Aquele que se colocou como firmamento, aquele que se colocou por baixo e falando: olha, é em cima disso que você vai construir sua casa. É em cima disso que você vai construir o seu caráter, como foi ministrado ontem. É em cima disso que você vai construir a sua família. E quando nós deparamos com essa passagem, com essa ilustração, irmãos, porque aqui o Senhor está ensinando ao povo com ilustração, nós vemos, irmão, como é importante sermos resilientes. Sabe o que é resiliente, irmão? Aquele que pode passar o vento, a chuva, e ele pode entortar, mas depois ele volta à sua condição normal. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Existem situações que vamos passar, que nós vamos ficar tristes, que nós vamos chorar, que nós vamos sofrer, mas depois nós voltaremos ao ponto que o Senhor nos deixou firmado nele. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Situações adversas, vamos passar, aqui o Senhor ele não nega isso. E jamais o evangelho que fala de renúncia, nós não temos como falar que não é difícil, irmão, que é. E como é. Mas não seja como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre situações, sobre até por aquilo que ele acha que é sua própria conquista, ou aquilo que ele acha que é bom senso, ou é certo. Olha, irmão, eu não quero que você ache nada, eu quero que você siga o que a palavra de Deus diz. Pronto. Não quero que você reescreva a sua trajetória, a sua vida. Nós queremos sermos baseados na palavra. O que a palavra de Deus diz? Não é o que o pastor Anderson diz, o que o pastor Acácio diz. É aqui que a palavra nos diz. Criarmos um alicerce naquilo que é do Senhor. É Ele que nos traz a palavra. É Ele que nos fortifica. Porque Ele sabe que os dias ruins vai chegar para todos nós.
E sabe qual é a diferença maior, irmãos? Quando nós chegamos nos dias ruins, quando nós construímos aquilo numa casa, sobre uma situação, sobre areia, de repente cai tudo aquilo, primeira coisa nós falamos, Deus não está comigo. Ou culpamos Deus, ou culpamos situações, mas entenda, irmãos, quando o Senhor coloca essa parábola, irmãos, Ele nos dá a condição de nós entendermos que é sobre Ele, é em cima dEle. Ele não está falando para você buscar um lugar, não, Ele está falando, eu sou o lugar para você ser edificado. Ele não está falando, olha, busque um cantinho, não, eu sou o seu lugar de abrigo, eu sou o seu lugar de segurança, é sobre as minhas palavras que você vai edificar a sua família, é sobre minha responsabilidade, diz o Senhor. Entenda uma coisa, irmão, o Senhor não está fazendo nada aqui para reescrever ou buscar algo diferente. Ele fala assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha quem está trazendo a responsabilidade para Ele. Mas a escolha é sua de edificar a casa. Entenda? O Senhor está dizendo assim, olha, eu sou a base sólida que sustenta você. Eu sou a base sólida que vai segurar o tranco. Eu sou a base sólida onde você vai cravar suas raízes. Não busque em outros lugares, não busque em pessoas, não busque em situações, não busque desculpas, porque às vezes, irmãos, por escolhermos mal, porque a escolha é nossa, porque aqui ficou bem claro, o Senhor fala do homem insensato e do homem prudente, aquele que firmou a casa sobre a rocha, o vento veio, ele permaneceu firmes. Interessante, irmãos, vemos aqui 4 adversidades, eu não vou entrar nesse ponto, teremos a semana inteira para falar sobre isso. Mas uma adversidade que eu acho interessante é que, olha só, investiram com ímpeto contra aquela casa. Sabe o que é investiram com ímpeto? Foram com força para derrubar, foram com força para destruir, mas aquela casa permaneceu firme. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, estou passando por uma prova que agora está doendo com força, está machucando a minha alma, está machucando a minha família. Permaneça firme, irmãos, que existem momentos, situações que vamos viver isso aqui, vamos ter investida forte contra nós mesmos, investidas fortes, irmão, que dá vontade de falar, Senhor, até parece que eu estou sozinho, mas irmãos, entenda uma coisa, aquele que edificou a casa sobre a rocha, nunca estará sozinho. Aquele que colocou, aquele que investiu o seu tempo, de falar assim, não, é na palavra do Senhor, está difícil, mas eu vou investir aqui. Eu não vou investir naquilo que eu acho, naquilo que eu interpreto da minha forma. Olha, irmão, entenda uma coisa, pecado continua sendo pecado, e perdão continua sendo perdão. Sabe o que eu estou querendo dizer um pouquinho sobre perdão, irmãos? Às vezes nós estamos na caminhada, construindo nossa casa e erramos. E de repente fala, Senhor, queremos ainda barganhar com Deus. Não, Senhor, mas eu pensei, irmãos, se erramos, o Senhor fala assim que Ele é o nosso advogado. Calma, não está tudo perdido. Volte e recomece. Para de tentar insistir em situações que o Senhor falou que não é para você continuar insistindo. Para de colocar o seu tempo em situações que parece que você está cavando um alicerce, e o Senhor está falando assim, olha, o alicerce sou eu. Aí você não vai achar nada. Aí você não vai achar nada. Aí você não vai achar nada. Porque o vento pode demorar, mas ele vai chegar. A tempestade parece que ainda não chegou. Ou parece até que já passou. Mas ela vai chegar. Ou chegará novamente. Pessoas, situações chegarão com ímpeto, balançando muitas vezes até a nossa fé. Só que nós, irmãos, podemos ficar tristes momentaneamente. Porque o Senhor, Ele sabe que nós somos seres humanos e sabemos que nossos sentimentos são assim.
Hoje nós estamos tristes, amanhã o Senhor nos alegra. Mas sabe, irmão, que isso vai passar. Mas aquele que você está firmado, esse aí vai continuar te sustentando. Não é pelo que você é por onde você escolheu firmar a sua casa. Porque sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Ah, mas eu sou o pobre coitado, eu não tenho nada. Irmãos, entenda uma coisa, é pelo aquilo que Jesus fez por você. É por aquilo que ele fala assim, eu sou o edifício forte, eu sou os alicerces, é eu que seguro a sua casa. É eu que fortaleço todos os dias. Sabe aquele homem que fala assim, eu levanto de manhã, olho para minha família e falo, aqui está a força para mim ir. A força ela vem de Deus, irmãos. A família é a responsabilidade que você tem. É a responsabilidade que o Senhor te deu. Fala assim, olha, estou aqui, cuide dessa família, cuide aqui dos meus. Mas é o Senhor que te faz acordar, irmão. E é o Senhor que te faz dormir. E eu creio que sobre essa semana, firmados na rocha, você vai compreender, todos os dias, cada um que vai vir ministrar aqui, você vai entender, todas as ministrações, o Senhor vai falar no teu coração, pode vir as investidas, pode vir o que for, é o Senhor que sustenta a sua casa, amém?